terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje a mais uma videoaula para esta semana e hoje teremos uma aula de ciências, ok? Então é necessário que vocês peguem o livro de vocês, o livro didático e abram na página 30, ok? Hoje o tópico da nossa aula é sobre a luz e a visão. Na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre a reflexão da luz. A gente aprendeu que tudo aquilo que nós vemos, as cores dos objetos, é por conta dos raios solares que atingem um determinado objeto e a partir daí há o reflexo dessa luz, desse raio solar. E o raio solar que fica, ou seja, é absorvido por aquele objeto, corresponde à cor que determina aquele objeto. Por exemplo, se eu tenho essa caneta, a tampa dessa caneta é azul. Por que é azul? Porque os raios solares batem aqui nesse objeto, nessa tampa dessa caneta e retornam. Ou seja, eles batem e voltam, fazem o processo de reflexão. Porém, uma das cores não retornou, não voltou, que é a cor azul. E por conta disso, esse objeto nós enxergamos ele com a cor azul. Da mesma forma da cor da minha blusa. A minha blusa é vermelha porque os raios solares atingem ele, porém eles também voltam, faz o processo de reflexão. Mas tem um dos raios, ou seja, que tem a cor vermelha, porque a gente sabe que a luz é um misto de cores, que não volta, que é justamente a cor vermelha. Por isso que nós enxergamos a cor vermelha da minha blusa. Meu relógio também tem a alça vermelha, A tira aqui vermelha. É vermelha por quê? Porque os raios solares chegam até eles e voltam. A gente sabe que a luz, ela é um misto de cores. Portanto, quando houve reflexão, o retorno dos raios solares, uma das cores não voltou, que é a vermelha. O objeto absorveu a cor vermelha e logo esse objeto nós enxergamos ele vermelho. Entenderam? E hoje a gente vai entender um pouquinho como a gente consegue enxergar essas informações das cores, das luzes. Justamente isso acontece porque toda e qualquer informação visual tem que chegar até os nossos olhos. E, portanto, a gente vai estudar um pouquinho hoje como funciona esse sentido, ou seja, o sentido da visão, ok? Aí a gente tem lá no primeiro tópico, a luz e a visão. Temos da seguinte forma o texto. É impossível para o olho humano ver sem luz. Ou seja, sem luz a gente não tem a capacidade de enxergar nada. Por isso que naqueles dias que faltam luz na nossa casa, por alguma questão, a gente não vê nada que está ao nosso redor quando há falta de iluminação, não temos iluminação nenhuma, porque os nossos olhos não têm a capacidade de enxergar sem a penetração dos raios, ok? Da luz. Quando enxergamos o objeto, é porque a luz refletida nele chega até nossos olhos. Como a gente aprendeu na aula passada, a gente só enxerga um objeto e sua cor por conta da reflexão da luz. A luz chega até o objeto, ela retorna ao processo de reflexão, ela encosta na superfície do objeto e em seguida ela volta. Porém, a gente só vê esse objeto porque uma das cores foi absorvida nesse objeto. E a cor que é absorvida é aquela que a gente tem a capacidade de enxergar. Por isso que a gente vê as coisas, porque é a reflexão da luz. A luz atinge um determinado objeto e volta. E quando a luz atinge esse determinado objeto, esse objeto absorve uma das cores da luz. E a partir daí a gente consegue visualizar. A informação chega até os nossos olhos. Mas aí tem a seguinte pergunta aqui. E o que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Mas o que acontece depois que essa reflexão dessa luz para que a informação chegue aos nossos olhos? Há um processo pelo qual ocorre dentro dos nossos olhos até que a informação chega ao nosso cérebro. Assim como o sistema de audição que a gente aprendeu, que tudo entra aqui através da nossa orelha externa e passa por uma série de outros
membros que há aqui dentro do nosso sistema auditivo, até que a informação chegue ao nosso cérebro e seja decodificada e nós consigamos entender aquilo que está sendo falado no nosso aparelho. A nossa visão também tem a mesma atribuição. Ela capta, né, tem capacidade de captar as informações externas e transfere toda essa informação até que chegue no nosso cérebro, e o nosso cérebro tem a capacidade de interpretar aquela imagem. Aí a gente tem aqui o esquema do nosso livro, né? Aí o nosso livro trata de algumas partes importantes do nosso sentido de visão, né? A gente tem a pupila, né? Que é essa área mais externa do nosso olho. Nós temos o olho, né? Que é todo o órgão, né? Do nosso olho, que a gente vê ele, né, por completo, a gente vê uma parte dele, nessa parte externa, que a gente consegue ter esse contato. A gente tem a retina, que fica lá no fundo do nosso olho, que é na retina que é a capacidade que começa-se, que se começa, né, a haver a interpretação da imagem, começa-se a ter os primeiros princípios da imagem. E a gente tem também o cérebro, né? Que é o órgão responsável do nosso corpo por fazer a interpretação da imagem. Então a gente tem que entender, primeiramente, conhecer um pouco desses primeiros órgãos, que é a pupila, que é essa área mais externa do nosso olho, que a informação entra através dela. O olho, que é toda essa estrutura, que a gente já vê uma parte dele. Tem a retina, que fica no fundo do nosso olho, e é a retina que tem a capacidade de começar a captar as imagens externas. E o cérebro, que tem a capacidade de interpretar o que está sendo visto pelo olho externo, ok? Pela pupila. Aí a gente tem aqui o seguinte esquema. A gente tem uma maçã, né, verde. E a partir da... A gente sabe que a gente só consegue ver essa maçã porque há uma série de raios, né? Ou seja, raios luminosos sobre esse objeto, sobre essa fruta. E a partir daí, a reflexão da luz, né? Quando os raios chegam até essa fruta e depois retornam. A reflexão, que é chamada de reflexo. E a partir dali, uma das cores foi absorvida por esse elemento, que é a cor verde. Por isso que a gente vê essa fruta verde. Então, a nossa pupila capta a imagem dessa maçã. Então, a imagem dessa maçã já chegou à nossa pupila. Em seguida, essa imagem ela vai passando por outros processos até que chegue ao cérebro. Aí tem no nosso livro aqui a etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Vamos ler a etapa 1. A luz entra no olho por um orifício chamado pupila. Então, a luz que está presente naquele elemento, né, que é a fruta, a maçã, entra no nosso olho através da pupila, que é essa área externa do nosso olho. A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho, né? Que a nossa pupila ela tem a capacidade de aumentar e diminuir, justamente pela quantidade, né, pela luminosidade dessa luz. Tanto que quando a gente está em ambientes escuros, a tendência é a nossa pupila aumentar para que haja um aumento dessa região do olho e você consiga ver melhor o que está ao seu redor. E quando você está em locais muito ensolarados, a sua pupila diminui para que não venha agredir a sua visão. Então a primeira etapa é essa: a luz entra pelo nosso olho através da pupila. Da pupila, a gente tem a segunda etapa, que é a seguinte: é no fundo do olho, em uma região chamada retina, que as imagens são formadas. A imagem se forma invertida na retina e é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Então, a informação entra pela pupila e chega até a retina, que a retina está presente no fundo do nosso olho. E como eu falei, a retina é o órgão, das partes que começa a fazer a decodificação da informação. Só que essa informação chega na retina invertida.
Então é lá na retina que começa a ter essa informação, né? A ilustração dessa imagem que eu vejo, por exemplo, é lá na retina, que eu consigo fazer essa visualização dessa caneta, e depois que passa pela retina, quando há inversão da luz, o nervo óptico, que é o nervo mesmo, que tem uma estrutura totalmente fina e tortuosa, até que o nervo óptico leve a informação até o cérebro. O nervo óptico pega e faz novamente a inversão dessa imagem e leva até o cérebro. E a gente tem na etapa 3. As informações chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando as imagens do que vemos. Depois que essa informação entra pela pupila, atinge a retina, que a retina começa a fazer a transformação dessa imagem, colocando essa imagem mais concreta. E depois da retina, é transferida ao cérebro através do nervo óptico e chega ao nosso cérebro. Quando essa imagem chega ao nosso cérebro, aí sim há toda a interpretação daquilo que a gente está vendo. Eu vejo meu celular, eu vejo o computador, eu vejo o livro, porque a informação chegou ao meu cérebro e o meu cérebro conseguiu interpretar que imagem é essa. Por isso que nós vemos. É super interessante, parece um pouco complicadinho, né? Mas é justamente durante essas etapas que acontece todo o processo que corresponde à nossa visão. E isso acontece muito rápido, em segundos. Tanto que a gente já olha rapidamente, imediatamente para um local e a gente vê imediatamente o que está escrito ali, o que está representado ali, o que está escrito, qual é a imagem, que objeto é aquele, que eu vejo que aqui tem um livro, tem uma caneta, tem um celular, porque isso é muito rápido dentro do nosso cérebro, ok? Aí a gente tem logo aqui embaixo. As estruturas presentes nos olhos captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações. Isso ocorre em um intervalo muito curto de tempo. Então foi justamente o que eu acabei de falar agora, que é as estruturas presentes nos nossos olhos captam a luz que está presente naquele ambiente, naquele objeto, e levam ele através de todos esses órgãos até o cérebro. E é o cérebro que interpreta essas imagens. E isso acontece muito rápido, num curto prazo de tempo. Acontece em segundos, ok? Foi justamente isso que eu quis falar com vocês. A gente tem aqui uma imagem, né? Se a gente parar e olhar para essa imagem, a gente vê que está acontecendo um certo movimento aqui, não é? Parece que a gente vê esses círculos nessas imagens rodando. Só que isso não acontece de fato, porque a gente sabe que nenhuma imagem tem movimento. Ela é neutra, né? Ela não tem a capacidade de emitir nenhum tipo de movimento. Porém, quando a gente olha para ela, a gente vê ela se movimentando. E isso se dá por quê? A gente tem aqui um textinho. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão óptica. Observe a imagem ao lado. Você diria que ela está se movendo? Então, a gente olhando aqui, ela se movimenta sim. Porém, isso se chama ilusão óptica. Por quê? Porque é uma ilusão que uma determinada imagem passa para as informações até chegar aos nossos olhos. Porque essa imagem ela não tem a capacidade de emitir nenhum tipo de movimento. Mas, conforme ao desenho dela, o traço e a disposição das cores, acontece esse processo chamado de ilusão óptica. Porque a gente consegue ver essa imagem como se ela estivesse se movimentando, mas isso, ela não está. Isso acontece pela disposição das cores em sequências uma próxima à outra e os traços feitos nesses desenhos. E quando a gente olha, né, tem aquela sensação de que isso está se movimentando. Por isso é chamado de ilusão óptica, porque de fato é uma ilusão. Esse desenho ele foi feito com os traços e a disposição das cores justamente para que engane, né, os nossos olhos, as informações que são passadas até chegar ao nosso cérebro e a gente veja ela completamente diferente daquilo que de fato é real.
Na página 31, a gente tem algumas questões relativas, alguns tópicos relativos aos cuidados que nós devemos ter com a nossa visão. Para que a gente tenha uma boa saúde visual, há uma série de cuidados que nós devemos ter diariamente com os nossos olhos, tomando determinados cuidados para que a gente tenha durante um bom tempo uma boa qualidade na visão dos objetos e tudo aquilo que tem ao nosso redor. Aí tem um texto falando da seguinte forma: os olhos são órgãos muito delicados. Eles são naturalmente protegidos pelas sobrancelhas e pelos cílios, que evitam a entrada de partículas de poeiras e suor, por exemplo. Então, a sobrancelha que tem presente acima do nosso olho e os nossos cílios, eles não estão aqui por acaso. Eles estão aqui com uma função, que é justamente a sobrancelha não deixar que o suor da nossa testa escorra até entre os nossos olhos, e os cílios têm a função de não deixar a poeira entrar nos nossos olhos, porque esses dois elementos eles são muito prejudiciais para a nossa visão. Pode acarretar feridas dentro do nosso olho, afetar nossa visão, causar infecções, entre outras coisas que podem acontecer. Então, esses dois elementos, tanto os cílios quanto as sobrancelhas, têm essa função. Não é algo estético, até se torna algo estético, mas a principal função delas no nosso corpo, elas foram criadas para proteger os nossos olhos. Aí a gente tem aqui alguns cuidados, e atitudes que nós devemos tomar para proteger os nossos olhos. A primeira delas é evitar de esfregar os olhos, Porque quando a gente esfrega o nosso olho, a gente está agredindo os nossos olhos. E também, atualmente, a gente não pode estar tendo esse contato, das mãos aos olhos justamente por conta do coronavírus, Não assista televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. Não podemos ficar com o rosto assim muito próximo à televisão, ficar muito tempo em tablet, em celular, porque a luz que é emitida por esses aparelhos agridem a nossa visão, agridem, e com o tempo você vai ter o quê? Um prejuízo da sua visão, e você vai precisar utilizar óculos, lentes de contato, fazer algum tipo de tratamento para que não tenha tanto efeito negativo na sua visão. Outra aqui: leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Então, quando você for estudar ou ler um livro, você tem que estar num ambiente bem iluminado, para que a sua pupila, se você estiver em ambiente pouco iluminado, escuro, não se abra muito, ou seja, se esforce muito para conseguir ver aquilo ali, porque isso vai prejudicar também a sua visão, e ao longo prazo você vai ter um prejuízo na sua visão, não vai conseguir enxergar bem as coisas, ok? Outra: não olhe diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. Então a gente não pode parar e ficar olhando fixadamente para o sol, porque os raios solares ele tem um raio muito forte, tem os raios ultravioletas, e eles têm a capacidade de emitir luzes que danificam a sua retina. E se você causar algum dano à sua retina, você perde a visão. Então você não pode fazer isso. Use óculos escuros em dias ensolarados. Então, em dias ensolarados, é super importante que a gente utilize óculos escuros para que os raios ultravioletas não atinjam a nossa visão e logo não cheguem à nossa retina e prejudiquem a nossa visão, para que a gente não tenha baixa visão ou então um dia não tenha visão nenhuma. Mas é super importante que a gente utilize óculos de boa qualidade que tenham proteção contra os raios UV. Aí a gente tem aqui, uma imagem, de uma menina, uma pessoa fazendo exame de vista. Isso aqui é para quê? Para tratar a importância de como devemos ir ao oftalmologista anualmente para ver como está a saúde dos nossos olhos. Para caso a gente precise utilizar lentes de contato, óculos apropriados para não prejudicar ainda mais a nossa visão, ok? Aí temos o texto aqui. Muitas pessoas têm dificuldade para ver com nitidez e o uso de óculos pode ajudar nesses casos.
As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário para corrigir seu problema de visão. Também existem lentes de contatos, em geral feitas de silicone. Elas são colocadas diretamente sobre os olhos. Então, por isso da importância de irmos anualmente, ou quando sentimos algum desconforto, uma dificuldade de enxergar as letras, palavras, numa distância muito longe, ou então quando você vai ler um livro e não está enxergando, você ir à consulta com o oftalmologista, porque ele vai ver como está a saúde dos seus olhos e vai ver se há necessidade ou não de usar óculos apropriados para aquela sua condição naquele momento. Igualmente eu fui um oftalmologista e fui detectado pelo médico que eu precisava utilizar óculos devido a esse uso intensivo que eu tô de computadores, celulares. Eu estava com a visão prejudicada para longe, não conseguia observar com nitidez os objetos. Então ele viu que era necessário fazer o uso do óculos com lentes apropriadas, na qual eu consiga ver nitidamente os objetos numa distância, numa longa distância, ok? E aqui embaixo a gente tem, um outro tipo de material que é para as pessoas que têm dificuldade de visão ou até cegueira, que é o alfabeto em braille, que geralmente são para as pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão, né, que não conseguem mais enxergar. E tem esse tipo de alfabeto em braille que as pessoas conseguem ler o que está escrito, né, nos livros, através desse tipo de leitura com as pontas dos dedos, que é justamente chamada de braille. Aí a gente tem aqui, pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando um sistema próprio de escrita, que é chamado de braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que podem ser sentidos no tato. Então, braille ele é justamente isso, eles são vários pontos em alto relevo e ali a pessoa ela passa a ponta dos dedos e consegue compreender o que está escrito ali, fazer a leitura de um texto que a gente vê visualmente. A gente também tem esse texto em braille e pessoas com deficiência visual ou com cegueira, né, têm a capacidade de ler o mesmo material que nós lemos, ok? Só que de uma maneira diferente, através do tato. Na página 32, a gente tem algumas atividades para reforçar isso que a gente aprendeu. Na seção lápis na mão, a gente tem o número 1. No esquema abaixo, pinte as setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança, para que ela visualize o código. Então aqui a gente tem a menina, né, uma criança, e ela quer observar a hora no relógio. Só que a gente aprendeu que a gente não vê o objeto por si só. A gente consegue ver esse objeto porque os raios solares, né, as fontes de luz, né, chegam até esse objeto, faz a reflexão e aí essa informação chega até os nossos olhos. E o exercício está pedindo para que você indique justamente esse processo, na qual os raios solares chegam até o objeto, a reflexão, né? E a partir daí, uma das cores desse objeto é absorvida e esse objeto ele é refletido, ou seja, chega até os olhos da menina. Então você vai ter que indicar quais são as setas que correspondem a isso. Logo abaixo, agora complete o texto que descreve a situação representada no esquema acima, escolhendo uma das palavras que aparece entre parênteses. Então a gente tem a seguinte frase: a lâmpada é um objeto, você vai concluir, luminoso ou iluminado? Sua luz se propaga em linha reta ou curva? Em algumas ou em todas direções? Uma parte dela chega diretamente aos olhos da menina. Outra parte é misturada ou refletida pelo relógio e chega até os olhos da criança, formando a imagem na retina, que é interpretada pelo cérebro como um relógio.
E aí você vai ter que completar com uma dessas palavrinhas que está dentro do parêntese e vai retratar justamente esse acontecimento dessa imagem. Que os raios solares chegam até aquele objeto, é refletida a luz, essa luz chega até os olhos da menina, quando chega aos olhos essa informação chega à retina e da retina passa pelos nervos ópticos e chega até o cérebro, que ali sim é interpretada a informação e por isso ela vê o relógio. Número 2. No verão é comum as crianças se divertirem na praia. Que conselhos você daria a essas crianças para protegerem os olhos do sol? Da luz solar, na verdade. Então, o que precisa fazer para que essas crianças protejam os olhos delas da luz solar? Qual foi aqueles tópicos que a gente tratou na página anterior que são possíveis de ser uma boa justificativa para essas crianças protegerem os olhos delas? Vamos pensar e colocar a resposta, ok? Número 3. Discuta com os colegas sobre outras atitudes necessárias para manter a saúde da visão. Certamente a gente não tem colega, né? Não tem um professor em sala de aula nesse momento, mas o que você deve fazer? Você pode pesquisar na internet com o auxílio de um adulto, ou até mesmo perguntar a um adulto quais são outras medidas que seriam interessantes para que o ser humano tomasse, né? Essas crianças, né? Por exemplo, que estão aqui exemplificadas no nosso livro, podem tomar para que haja uma prevenção da saúde dos seus olhos. Então você vai pensar o que seria interessante, além de usar óculos escuros como proteção UV.